Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Planta em Pot. Criamos esse canal para passar informações mais técnicas de uma forma mais simples, uma linguagem mais simples para que todo mundo compreenda. E também de ajudar algumas entidades filantrópicas que precisam muito da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para a entidade Fraternidade Toca do Assis. Ajude você também. E peço também a sua ajuda, clicando no joinha, no like, compartilhando esse vídeo e se inscrevendo no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho. O vídeo de hoje é sobre as 5 perguntas das semanas. Muitas perguntas interessantes sobre problemas de chuvas, doenças, certo? Adubos, calcários e muito mais. Fique até o final do vídeo que está muito interessante as questões, as dúvidas do pessoal desta semana. Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte do controle de pragas. Pessoal, muito obrigado pelas sugestões, pelas perguntas enviadas por vocês. Isso ajuda muito o nosso canal e faz com que a gente tenha uma ideia das dúvidas, e dos problemas que vocês tenham na sua casa. A primeira pergunta é com relação a excesso das chuvas. Muita gente me mandou aqui a pergunta, na verdade a reclamação sobre as plantas que acabam melando, e morrendo. Eu já comentei sobre isso em alguns vídeos aí passados, se vocês puderem assistir seria bem interessante, tá certo? Mas eu vou comentar esse termo melado, as plantas acabam ficando melado, o que seria isso, O melado, na verdade, é ocasionado, pelas gotículas maiores, tá certo? Essas gotículas maiores, elas podem atingir, principalmente a parte mais sensível das plantas, e pode ocorrer isso inclusive com suculentas. Elas acabam danificando, digamos assim, machucando, tá certo, determinadas áreas das plantas, principalmente partes novas das plantas, e isso é uma abertura principalmente para bactérias. Então as bactérias aproveitam-se dessa situação e acaba, na verdade, criando esse melado, tá certo? Que é o início da doença, principalmente se for origem bacteriana. Eu comentei o uso do telado. Se vocês utilizarem um telado, tá certo? Essas gotículas maiores, quando batem no telado, elas viram, digamos assim, microgotículas, São gotículas menores que não vão causar esse dano. Isso somente já ajuda demais, tá certo? Essa situação, ok? Eu irei comentar futuramente sobre estruturas, em que você pode utilizar até cobertura plásticas ou até telhas transparentes para as suas plantas, o seu cultivo. Mas isso vamos deixar para o vídeo que vem, tá certo? A segunda pergunta, muito interessante, tá certo? Me perguntam se eu posso utilizar o carvão ativado do aquário como substrato no cultivo de plantas. O carvão ativado deve ter um tempo para estar ativo, fazendo os benefícios dentro do aquário, tá certo? Após esse tempo, você pode sim utilizar esse carvão ativado, tá certo? Não teria problema.
O problema seria o carvão ativado, né, no seu princípio, ou seja, o carvão ativado novo sendo utilizado como parte do substrato, tá certo? O grande problema é que ela vai, na verdade, absorver, ou seja, ela vai reter os nutrientes, tá, que as plantas necessitariam, tá, para a sua nutrição. Se o carvão já passou o tempo da sua eficiência, eu acredito que você possa usar sem problema nenhum como parte do substrato. Aproveito para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas Phalaenopsis e seus híbridos, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro aqui em 12 capítulos, tudo sobre cultivo. Eu apresento aqui a parte de substratos. Terceira pergunta, a Joana comentou aqui que depois que ela começou a utilizar o humus de minhoca no lugar do esterco de boi, ela gostou muito, né? E que hoje usa somente o humus de minhoca, tá certo? Eu já postei aqui no canal alguns vídeos sobre esses 2 materiais, né? O humus de minhoca e o esterco de boi, tá certo? Eu não usaria o esterco de boi no cultivo de plantas em vasos, mesmo porque eu já tive um problema seríssimo com o esterco de boi, né? Eu comentei no vídeo dos meus maiores erros, né? Mas existem também adubos muito melhores do que o adubo à base de humus de minhoca. Tá? Eu não estou criticando o humus de minhoca, como já comentaram aqui, tá certo? Você pode sim utilizar humus de minhoca, mas existem, tá, alguns adubos superiores ao humus de minhoca, que por exemplo, é o caso do bocashi, né? Tá certo? Então, experimente o bocashi, você vai ter um resultado também surpreendente, ok? Então, faça esse teste, ok? Mas um bocashi também de boa procedência, tá certo? A quarta pergunta, o Reginaldo me perguntou aqui se o uso do calcário na superfície do vaso poderia ser interessante para controle da larva do fungus gnats. Olha, Reginaldo, eu não faria isso, principalmente porque o calcário ela pode e vai alterar muito, tá, a relação da acidez, tá, do substrato, ok? Então ela vai alterar em muito o pH, tá, elevando o pH demasiadamente. Nesse momento realmente pode sim ter um controle alternativo com relação às larvas, né? As moscas. Acho que as moscas nem vão pousar nos vasos. Mas eu ainda acho que a casca de arroz carbonizada é muito mais eficiente e com ela você não vai ter essa alteração brusca, tá, da acidez da superfície do seu substrato. Isso pode, com o tempo, ocasionar problemas, tá, principalmente com relação à nutrição das plantas em vaso. Eu não faria isso. A quinta pergunta, tá certo? Muito interessante, né? A gente já falou da casca de arroz, né? Aqui a ouvinte me pergunta se ela pode utilizar casca de arroz carbonizada, somente a casca de arroz carbonizada, como substrato das orquídeas. No caso dela é a Denfal, né? Pode sim, viu? Pode sim. O problema é que a casca de arroz carbonizada, tá certo? Ela tem muito pouca retenção de água. Então, mesmo que seja a orquídea epífita, tá? Eu utilizava a casca de arroz carbonizada, tá? Somente em vaso plástico, tá certo? Ok? Por quê? Porque o vaso plástico, ela vai reter um pouco mais, ela vai, na verdade, segurar mais umidade dentro do vaso, ok? E como a casca de arroz, ela é bem porosa, né? Então, as orquídeas acabam gostando muito, tá certo? Eu
No meu caso, eu misturava um pouquinho de casca de pinos, tá certo? Essas cascas de pino já compostada, tá? Esterilizada, tá certo? Então, no nosso caso, eu utilizava 70% de casca de arroz carbonizada e 30% de casca de pinos. Isso seria uma mistura que eu trabalhei muito bem com as plantas. Eu tenho recebido perguntas e sugestões do Brasil inteiro, tá certo? A gente tenta passar por aqui as respostas, inclusive fazendo vídeos em cima de algumas perguntas enviadas por vocês, tá certo? Então, se vocês puderem continuar enviando as suas dúvidas, suas sugestões, isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Como em todos os vídeos, eu sempre peço o seu apoio também para com as entidades filantrópicas, tá certo? Hoje eu estou pedindo o seu apoio para a entidade Fraternidade Toca do Assis. Eles acolhem as pessoas necessitadas das ruas e aceitam doação de qualquer tipo de material, tipo alimentos não perecíveis, leites, roupas, tá certo? Fraldas geriátricas. Ajude você também, ok? E peço a sua ajuda, tá certo? Para com esse canal. Clique no joinha, tá certo? Inscreva no canal, tá certo? Tecle no sininho, tá? Assim você vai receber notificações de quando o canal aqui tiver novos vídeos, tá? Aguardo você no próximo vídeo, ok? E muito obrigado, grande abraço.